Queridos irmãos, mais uma vez o Evangelho nos narra uma atitude um pouco agressiva por parte de São João, evangelista, dessa vez com o seu irmão Tiago. Jesus, sabendo que tinha chegado a sua hora de partir desse mundo, toma a firme resolução de se dirigir a Jerusalém. Ou seja, vai ao encontro da cruz, de maneira firme, resoluta, decidida. Então, manda emissários que preparem o seu caminho. Da Galileia para Jerusalém, ele precisava passar pela Samaria. E Jesus não é recebido no território dos samaritanos. Eles não querem acolhê-lo, não porque ele fosse Jesus, mas porque ele estava indo na direção de Jerusalém. E havia uma rixa histórica entre judeus e samaritanos. Uma rixa que remontava aos dias posteriores do rei Salomão, quando seus dois filhos, Roboão e Jeroboão, dividiram o reino em duas partes, o reino norte e o reino sul. E depois o reino norte começou a deixar-se influenciar pelos cultos pagãos. Então aconteceu o cativeiro na Síria e ali se estabeleceu um novo culto, uma nova religião, a chamada religião samaritana. Enfim, havia uma série de problemas muito sérios entre judeus e samaritanos, a tal ponto que, nos dias de Jesus, Joaquim Jeremias, que é um dos historiadores que mais estudam a Palestina nos tempos de Jesus, diz que um judeu piedoso deveria, antes do pôr do sol, ao menos uma vez, voltar-se para a região da Samaria e amaldiçoar os samaritanos em nome do Deus de Abraão. Este era o ódio que havia entre os dois povos. Era uma coisa realmente muito intensa. Ora, portanto, João e Tiago, quando tem essa atitude de dizer a Jesus, quer que mandemos fogo do céu cair sobre os samaritanos, estavam influenciados por esse caldo de sentimentos ruins. E então confundem tudo. E Jesus os repreende, diz o texto. É muito importante nós entendermos isso, queridos irmãos, porque, às vezes, nós misturamos o Evangelho com as brigas humanas. Então, por exemplo, as pessoas misturam o Evangelho com bandeiras políticas. E aí começa aquela briga, e as pessoas botam Jesus no meio e confundem tudo, e aí começam a dividir quem está do lado de Deus, quem está do lado do diabo, e aí começam a causar intriga, e vira uma confusão. Nas coisas humanas, há muita mistura de certo e errado. Há muita confusão entre as coisas. Nada é puramente certo ou puramente errado. Apenas a doutrina do Evangelho é clara. Essa que a igreja nos ensina há 2000 anos.
O resto é cheio de parcialidade e muitas vezes de partidarismo. Isso se mistura com a nossa história. Assim como a história dos judeus e dos samaritanos era cheia de intriga, a nossa história humana também é cheia de intriga. O que Jesus jamais vai abençoar é que nós nos deixemos levar por esses sentimentos exacerbados. Sentimentos de raiva, de ódio, de intolerância, de desejo de supressão, de desejo de extermínio. Ele não abençoa isso. Ele não abençoa provocação em nenhum tipo de exacerbação emocional. Por quê? Tudo isto nos tira da razão. Há muitas pessoas que são assim. Então, por exemplo, você vai dizer qualquer coisa, as coisas humanas são falhas. Tudo que é humano é marcado por falha. Então, você de muita boa vontade vai lá para apontar uma falha, para se lamentar, para fazer um comentário, poxa, que coisa tão triste. Mas a pessoa se sentindo ameaçada, se sentindo atacada, já não entende mais nada. Começa uma defesa irracional. Não, mas não sei o quê, e vira uma briga contra o vento, porque a defesa irracional, por assim dizer, dispara, e a pessoa começa a atirar para todo lado, porque ela se sente atacada. Ninguém está atacando, mas a pessoa se sente atacada. Ou, de outro lado, alguém que tem uma visão muito partidária das coisas, geralmente pensa que os outros são exatamente assim como ela. Tem um lado, né? Ora, todo mundo que tem um lado muito, assim, fanaticamente abraçado, tem uma grande dificuldade de fazer análises realistas, porque confunde os seus desejos com a realidade e começa a fazer projeção dos seus próprios desejos. Então, exagera de um lado, exagera do outro, mascara a situação, já não consegue perceber os fatos concretos para serem analisados com toda a tranquilidade. Em outras palavras, para nós compreendermos as coisas mais complexas da vida, especialmente aquelas que dizem respeito aos relacionamentos entre as pessoas e entre as instituições, nós precisamos de um certo afastamento. Por isso que todo mundo que quer entender o mundo precisa se afastar um pouco. Porque aqueles que estão implicados nos processos se envolvem emocionalmente e já não conseguem mais separar nada. Assumem posições a priorísticas, posições assim, puramente teóricas, começam a exprimir os seus desejos, se colocam na posição de autodefesa, partem para o ataque irracional, já pegam antipatia e começam a reproduzir a sua própria bronca, sua própria implicância, e aí já tudo fica viciado, tudo fica perdido, já não é mais possível fazer nenhum tipo de observação fria, tranquila, serena, objetiva, real, porque é assim. Qualquer análise realista pesa todos os elementos bons e os elementos maus de todos os lados. Não existe ninguém que é 100% correto ou 100% errado,
em questões opináveis, as circunstâncias muitas vezes influenciam em muito nas tomadas de posição. Enfim, às vezes eu tenho a impressão que tem muita gente pedindo para cair fogo do céu, como Tiago e João, muita gente inflamada emocionalmente, e por isso há pouca gente capaz de entender as situações com clareza e com objetividade, sem assumir posições subjetivas para impor sobre a realidade os seus próprios sentimentos, que, na maioria das vezes, estão distorcidos por causa dos condicionamentos psicológicos de cada pessoa. Vamos pedir ao Nosso Senhor que nos conceda essa serenidade emocional, a tranquilidade e a distância. Às vezes as pessoas não entendem quem toma distância, porque as pessoas acham que quem toma distância ou quer ficar neutra, ou é uma pessoa perigosa. Não. Geralmente quem toma uma certa distância está querendo entender, justamente para não se deixar envolver demais afetivamente, precisa tomar uma certa distância de observação, a fim de enxergar as coisas de uma maneira mais abrangente. Quem quer entender o mundo, a vida, a sociedade, os relacionamentos humanos, precisa ser um pouco assim. E nós deveríamos aprender a escutar essas pessoas, porque talvez elas tenham coisas importantes a nos dizer, têm observações pertinentes a nos fazer. Talvez a gente esteja errando. Talvez a gente esteja comprando gato por lebre, talvez a gente esteja cometendo erros muito óbvios, mas porque nós nos implicamos emocionalmente demais, nós já não conseguimos perceber coisa alguma. Eu vejo isso claramente no trabalho pastoral. Às vezes chega uma pessoa com um problema gigantesco na cabeça dela. Por exemplo, um casal chega com um problema gigantesco. Começa a falar. Como eu estou por fora da situação, imediatamente eu enxergo algum ponto cego que eles não estão conseguindo observar, e que é justamente aquele que faz toda a situação ficar clara, ficar realmente nítida. E aí, às vezes, uma pessoa, por exemplo, depois de 15, 20 minutos de conversa, diz: meu Deus, que incrível! Parece que a gente fala com o Senhor e as coisas ficam mais simples. Tudo se resolve? Não. É porque quem está fora da situação, às vezes, tem mais facilidade de enxergar, de ver aquilo que quem está dentro não consegue ver. Portanto, sejamos menos envolvidos nos surtos emocionais e tenhamos mais a atitude serena, sensata, sóbria, lúcida, de observarmos tudo e de pesarmos as circunstâncias, as escolhas, de vermos como as coisas estão se encaminhando, porque assim será mais fácil nós percebermos aquilo que nós temos que fazer, aquilo que é bom, aquilo que é adequado em cada momento.